Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos abordar o conceito de função, que será o objeto de estudo no nosso curso de Matemática 1 e Matemática para o Agronegócio. Inicialmente vamos começar com o conceito de relação, aonde seria uma ideia mais generalizada do conceito de função. O conceito de função. Vamos pegar como exemplo uma panela de pressão em que o seu funcionamento depende de você ter um ambiente totalmente fechado, aonde quando você põe a panela sobre uma chama, ela vai esquentando e o líquido aqui dentro e os gases começam a se expandir, formando uma pressão dentro desse ambiente. A pressão vai aumentando até que, num determinado ponto, essa pressão consegue levantar um pino de segurança que tem e aí começa a vazar os vapores, mantendo a pressão dentro da panela de forma constante. Então, nesse funcionamento, nós podemos observar o seguinte, que a pressão dentro da panela é algo que depende da temperatura provocada pela chama. Então existe uma relação entre a pressão e a temperatura de tal forma que essa pressão vai ser igual a uma constante que vai depender do volume, do líquido, enfim, de todas as características dessa panela, mas que quando a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. E com isso nós vamos ter uma quantidade de dados que pode ser representado pelo par ordenado, de tal forma que, para cada valor da temperatura, nós vamos ter um valor de pressão correspondente. E isto mostra uma relação entre essas duas quantidades, pressão e temperatura. Esse conceito de relação pode ser generalizado quando você faz uma associação dos elementos de um conjunto com os elementos de outro conjunto. Abstraindo esse conceito, o que temos é uma relação de A em B, em que é formado pelos conjuntos dispares ordenados da forma AB, onde esse A pertence ao conjunto A e esse B pertence ao conjunto B. Então, esta seria uma relação que a cada elemento de A vamos relacionar a um elemento de B. Como exemplo, vamos tomar o conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 0, e o conjunto B, formado pelos elementos 0, 2, 1 e 4. E aqui nós podemos fazer uma relação R1, formada pelos pares ordenados 1 e 0, 1 e 1, 0 e 2. Observe que o 1 do conjunto A está se relacionando com o 0 do conjunto B, formando esse par ordenado. O mesmo elemento 1 está se relacionando com o 1 do conjunto B, formando esse par ordenado, 1 e 1. E o 0 está se relacionando com o 2 do conjunto B, formando o par ordenado 0, 2. Um outro exemplo de relação entre esses dois conjuntos, chamado de R2, pode ser formado pelos pares ordenados 1, 0, 2, 2,
0, 0. E neste caso nós temos o 1 se relacionando com o 0, o 2 se relacionando com o 2 e o 0 se relacionando com o 0. Estes são exemplos de relações que levam a um elemento do conjunto A a um elemento do conjunto B. Esta relação pode também ser esquematizada da seguinte forma. Tem aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 0, o conjunto B, pelos elementos 0, 2, 1 e 4, e a gente pode mostrar essa relação da seguinte forma. Voltando aqui, ó, primeira relação, o 1 com o 0, o 1 com o 1 e o 0 com o 2, então o 1 com o 0, o 1 com o 1 e o 0 com o 2. Isto daqui representa a relação R1 de A em B. Também podemos mostrar a relação colocando o conjunto A, 1, 0, 1, 2 e 0, 0, 2, 1 e 4. A nossa relação R2 relacionava 1 com 0, 2 com 2 e 0 com 0. Então, 1 com 0, 2 com 2 e 0 com 0. Então, aqui está representada a relação R2. E aí temos um esquema onde que representamos as duas relações, a R1 e a R2. Observe que da forma que nós montamos essas relações, nós associamos um elemento do conjunto A a um elemento do conjunto B sem seguir nenhuma lei de formação ou regra ou coisa do tipo. E poderíamos fazer isso de várias maneiras. Mas existem alguns tipos de relações especiais que nós vamos dar o nome de funções. As funções vão ser um caso especial de relação. Uma função de A em B vai ser uma relação que a cada elemento de A nós vamos associar um único elemento de B. E neste caso, voltando àquelas duas relações que nós tínhamos, nós vamos observar que esse primeiro caso não é um caso de função, pois este elemento de A não está relacionado a um único elemento de B, ao mesmo tempo que 2 pertence a A e não está relacionado com ninguém de B. Então aqui as duas condições essenciais para termos uma função são violadas. Primeiro, que cada elemento de A tem que se relacionar a um elemento de B, e neste caso o 2 não está relacionado, e se associa a um único elemento de B. Neste caso, o 1 se relaciona com 2 elementos de B. No caso da relação 2, aqui sim temos um exemplo de função, pois cada elemento de A, ou seja, o 1, o 2 e o 0, está associado a um único elemento de B. Neste caso, o 1 está relacionado apenas com o 0, o 2 com o 2, o 0 com o 0. No caso dos elementos de B, ele pode receber mais um elemento de A, não tem problema. Mas o elemento de A que não pode se relacionar a 2 elementos de B. Então, a definição de função depende dessas duas condições. Cada elemento de A se relaciona a um único elemento de B.
No caso das funções reais, nós vamos ter essa função relacionando elementos de um subconjunto dos reais aos reais, em que cada x desse conjunto vai se relacionar a um único elemento do outro conjunto. Um exemplo de função real pode ser dado por uma f que vai dos reais nos reais, em que a cada x associamos uma f de x, que neste caso é dado por 2x mais 1. Aqui nós temos uma lei de formação da função e que mostra como é que é o relacionamento de cada elemento deste conjunto com este conjunto. Por exemplo, o que seria o f de 1? Né? Com quem que o 1 deste conjunto está relacionado? Se no lugar do x estou colocando 1, ele vai se relacionar com 2 vezes o 1 mais 1, que neste caso dá 3. O que seria o f de raiz de 2? Então, no lugar do x estou colocando 2, então seria 2 vezes raiz de 2 mais 1, que a gente pode deixar indicado, ou então calcula-se a raiz de 2. Então, perceba que nesta notação, o que nós temos? Mostrando como é que cada elemento deste conjunto se relaciona com o elemento deste conjunto. E a representação deste tipo de função, uma função real, não é feita de forma como nós fizemos com aqueles conjuntos finitos, né? Onde que nós pegamos cada elemento de A, associamos ao elemento de B, porque aqui tínhamos um número finito de elementos, é fácil de fazer esse esquema. No caso do conjunto dos números reais, onde temos infinitos elementos, isso seria impossível de ser feito um a um. Para isso, nós usamos, né, a representação gráfica da função. E a representação gráfica da função é feita num sistema cartesiano, onde nós temos um eixo x com 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Então, a reta real direcionada, e neste ponto do zero, nós traçamos uma reta perpendicular, que também vai ser direcionada e aonde nós marcamos também os inteiros 1, 2, 3, menos 1 e assim por diante. E com este plano cartesiano, qualquer ponto que eu pegar, ou qualquer número real x, posso associar a qualquer número real y, formando o par ordenado xy. No caso da nossa função, que vai dos reais nos reais, em que a cada x associamos 2x mais 1, nós podemos montar os pontos dessa função no eixo cartesiano, como nós vimos o f de 1, substituindo x igual a 1, dá 3, então associamos o 1 ao 3, e se eu fizer o cálculo do f de 0, fazendo x igual a 0, nós vamos ter 1, então quando x vale 0, nós teremos o 1, este ponto, e esta equação, que é a equação de uma reta, vai ser representada por este gráfico aqui.
Então, a representação gráfica nada mais é de mostrar para a gente como cada ponto deste conjunto se relaciona com o ponto deste outro conjunto. Por exemplo, se eu pegasse aqui o x igual a 2, substituindo 2, ao encontrar com a reta, este encontro deveria estar na altura de y igual a 5. E isso me dá o ponto que representa esta função 2 e 5. Neste exemplo, nós vimos que a função é representada graficamente por uma reta. Nós vamos ver com detalhes como é que nós podemos obter a equação da reta conhecendo dois pontos dessa reta ou conhecendo um ponto e uma característica que defina a inclinação dessa reta em relação ao eixo x. O primeiro tipo de função elementar que nós vamos ver é a função do primeiro grau, que é uma função que vai dos reais nos reais, em que a cada x associa um f de x da forma mx mais b. E para ser uma função de primeiro grau, esse m tem que ser diferente de zero. Dependendo do sinal de m, nós vamos ter o comportamento dessa função. Quando m é positivo, a função vai ser crescente. Quando m for negativo, a função vai ser decrescente. E como chamamos a atenção? Para que essa função seja uma função do primeiro grau, o m tem que ser diferente de zero. No caso de m igual a zero, nós teremos uma função constante. Da geometria, sabemos que, dado dois pontos P1 de coordenadas x1, y1 e P2 de coordenadas x2, y2, nós podemos traçar uma reta. A pergunta é, se nós tivermos a reta passando por esses dois pontos, como é que podemos encontrar uma equação que, dado um x, nós vamos encontrar o y correspondente? Ou seja, se eu tenho aqui um esqueminha, onde tenho a coordenada x1, y1, a coordenada x2, y2. Por esses dois pontos passa uma reta. Se eu pegar um ponto x, como posso encontrar o y correspondente dessa reta que passa por esses dois pontos? Para isso, nós vamos usar esses dois triângulos, este primeiro e este segundo, que são triângulos semelhantes, pois tem o mesmo ângulo aqui em comum. Este ângulo sendo igual a este ângulo obriga que este ângulo seja igual a este, e aí nós temos esses dois triângulos semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. E uma das propriedades do triângulos semelhantes é que seus lados são proporcionais, ou seja, essa distância, que é y2 menos y1, y2 menos y1, dividido pelo lado correspondente, que seria essa distância, y menos y1, y menos y1, tem a mesma proporção
do que este lado do triângulo maior, que é x2 menos x1, x2 menos x1, dividido por essa distância correspondente no outro triângulo, que seria x menos x1. X menos x1. E aqui nós temos uma relação que para cada x encontraria o y correspondente. Esta forma aqui não é muito boa para poder se trabalhar, né? Então nós vamos colocar isso num outro formato, fazendo o seguinte, trazendo esse termo multiplicando para cá, este termo multiplicando para cá, obtendo que y2 menos y1, que multiplica x menos x1, vai ficar igual a x2 menos x1, que multiplica y menos y1. A minha intenção aqui é isolar a variável y, e para isso vou trazer esse termo dividindo, e depois esse termo que está com o sinal de menos com o sinal de mais, obtendo que y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, que multiplica x menos x1, e esse termo vem somando, y1 é igual a y. Então nós temos uma relação que para cada x que eu escolher, eu vou encontrar o y correspondente. Lembrando que essas coordenadas dos pontos y2, y1, x2 menos x1 são conhecidas. Este termo aqui, ó, que eu fiz questão de isolar, nós chamamos de m, e esse m é chamado de coeficiente angular, e ele vai ser importante para nós no estudo do cálculo diferencial, pois ele representa o quanto esta função cresce para cada variação de unidade da variável x. Ele vai me dar a taxa de crescimento dessa função. E essa taxa de crescimento, a posterior, nós vamos usar para achar a taxa instantânea de crescimento de uma função, usando o coeficiente angular da reta tangente à função. Como vamos trabalhar com funções reais e estaremos representando essas funções no plano cartesiano, nós vamos fazer um estudo relativo de posição entre duas retas, que pode ser que duas retas sejam paralelas, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, e duas retas podem ser concorrentes, ou seja, elas se cruzam e têm um ponto em comum. Essa caracterização de retas paralelas e retas concorrentes pode ser feita por intermédio de seus coeficientes angulares. A posição relativa de duas retas no plano pode ser observada de acordo com o seu coeficiente angular. Então vamos supor que nós temos uma reta R1, definida como y igual a m1, que multiplica x mais um certo b1, e uma reta R2, definida por y igual a um m2, x mais b2. Se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, significa que elas têm a mesma inclinação em relação ao eixo x, então essas retas seriam paralelas. Então R1 é paralela a R2 se M1 for igual a M2. Se M1 for diferente de M2, essas retas serão concorrentes, ou seja, elas vão ter um ponto em comum, vão se cruzar. E no caso das retas concorrentes, nós temos um caso em particular, que é quando R1 for perpendicular a R2, ou seja, o ângulo entre elas será de um ângulo de 90 graus.
Neste caso, o coeficiente angular dessas duas retas, o produto entre eles, vai ser igual a menos 1. Como exemplo, nós vamos pegar as seguintes situações para poder achar a equação de uma reta. Na primeira situação, vamos pensar que nós temos o ponto P1 de coordenadas 1 e 2 e P2 de coordenadas 2 e 4, e eu quero encontrar a reta que passa por esses dois pontos. Como os dois pontos são dados, eu posso calcular o coeficiente angular, que vai ser a segunda coordenada desse ponto menos a segunda desse, ou seja, esse daqui fazendo o papel de y2 e esse daqui de y1, esse ponto x2 e aqui x1. Então, o meu coeficiente angular, que é definido por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, vai ser o resultado de 4 menos 2, dividido por 2 menos 1, que vai dar 2 sobre 1, que é igual a 2. Tendo esse coeficiente angular, nós podemos encontrar a reta onde y é igual a m, que multiplica x menos x1 mais y1, a equação que nós obtemos daquela relação de semelhança entre os triângulos, e que isso vai ser igual a 2, que multiplica x menos o x1, nesse caso vale 1, o y1 vale 2, e fazendo a multiplicação, nós vamos obter 2x menos 2 mais 2, que no final dá 2x. Então, y igual a 2x. Observe que nós podemos verificar se os nossos cálculos estão corretos, porque, como este ponto pertence à reta, fazendo x igual a 1, 2 vezes 1, 2, tenho que obter o y correspondente deste ponto. E da mesma forma aqui, fazendo x igual a 2, 2 vezes 2, 4, tenho que obter o y deste ponto. Porque esses pontos pertencem à reta. Tem que satisfazer a equação da reta. Tá certo? Então, este é um exemplo que nós usamos na nossa primeira verificação de aprendizagem. Era um dos itens que foi proposto lá para vocês. Um outro exemplo, nós podemos pensar na reta que passa pelo ponto P1 de coordenadas menos 1 e 3 e é paralela à reta y igual a menos 3x mais 2. Neste caso foi dado apenas um ponto e uma condição para a existência da reta, que é que seja paralela a essa reta. Como essa reta tem como coeficiente angular menos 3, e nós vimos que quando duas retas são paralelas, os seus coeficientes angulares são iguais, então o coeficiente angular da reta que eu estou procurando vai ser igual a menos 3. E desta forma nós obtemos a equação da reta y igual a menos 3, que multiplica x menos x1. Observe que o x1 é menos 1, então fica menos 1, mais o y1, que é 3. Aqui nós precisamos tomar um pouco de cuidado com esses cálculos aqui com relação aos sinais. Primeiro, esse menos com esse menos vai fazer com que a gente tenha x mais 1 e mais 3.
E agora, na distributiva da multiplicação em relação à adição, quando eu vou fazer esse vezes esse, tem que observar que eu tenho aqui um menos 3. Então é menos 3x, e menos 3x que multiplica mais 1 é menos 3, mais 3. Menos 3 cancela-se com o 3 e sobra menos 3x. Aqui nós também podemos fazer a verificação dos nossos cálculos. De que forma? Substituindo o x desse ponto, que nesse caso é o menos 1, vou ter menos 3 que multiplica menos 1, vai dar 3, que é o y correspondente. Como este ponto tem que pertencer a essa reta, que é a condição dada, né? A reta paralela a essa reta que passa por esse ponto, então a equação, este ponto tem que satisfazer a equação dessa reta. Um outro exemplo, vamos tomar o ponto P1 de coordenadas 0 e 3 e vamos querer a reta que seja perpendicular à reta y igual a menos 1/3 de x mais 2. A condição para que uma reta seja perpendicular à outra é que m1 vezes m2 seja igual a menos 1. E como o coeficiente angular dessa reta é menos 1/3, nós temos que m1 vezes menos 1/3 sendo igual a menos 1, nos dá que esse m1 tem que ser igual a 3. Substituindo na equação da reta, nós temos que y vai ser igual a m que multiplica x menos x1 mais y1, e nós obtemos 3 que multiplica x menos, neste caso x1 é 0, mais o y1 que é 3, obtendo a equação 3x mais 3. Então esta reta vai passar por este ponto e ser perpendicular a essa reta dada. Bom, o que vimos é que, para encontrar a equação de uma reta, ou nós conhecemos dois pontos distintos por onde essa reta passa, ou conhecemos um ponto e uma informação que nos diga como que vai ser o coeficiente angular dessa reta. Se ela vai ser paralela a uma outra reta ou se ela vai ser perpendicular. Na próxima aula, nós vamos tratar da equação de segundo grau. Até lá, faça os exercícios propostos no material lá do Moodle e bons estudos a todos.